Olá, pessoal, maravilha! Tudo jóia? Espero que você esteja bem, com saúde, tudo certo aí com você. Uma grande saudação. Boa tarde para você que está aqui conosco, né? Pessoal, nesta oportunidade nós vamos conversar sobre direito do trabalho, mas especificamente nós vamos falar de estabilidade ou garantia no emprego. Vamos lá, né? Na perspectiva lá dos grandes livros do direito do trabalho, há quem vá diferenciar a estabilidade de garantia no emprego e a estabilidade provisória e a garantia de emprego em vez de garantia no emprego, mas na sua prova, meu caro, minha cara, na sua prova, isso não entra. O mais importante é você saber que qualquer uma dessas expressões se refere a uma ideia. A uma ideia, tá joia? Eu já vou te trazer qual que é. E por que eu posso falar isso com muita tranquilidade, com muita serenidade? Porque o próprio TST, que produz as suas súmulas que são necessárias aí no seu estudo, ele mesmo varia essas expressões. Se o próprio Tribunal Superior do Trabalho não está preocupado com a palavrinha mais adequada para expressar essa ideia, não esquente a cabeça com isso na sua prova de concurso. Deixa para outro momento. Mas para a prova de concurso, tranquilo. Estabilidade, estabilidade provisória, garantia de emprego, relaxa. O que é importante você visualizar, né, nesse instituto? Que a estabilidade provisória, ela é uma ferramenta que coloca um limite, ela trava um poder do empregador, uma faculdade do empregador. Qual? A de dispensar o trabalhador de maneira imotivada. Com a estabilidade, isso é obstado. Aquele trabalhador que for qualificado como estável está protegido contra a dispensa sem justa causa, dispensa imotivada. Esta é a ideia importante, beleza? Isso que é importante. Diante disso, eu selecionei para esta conversa três estabilidades importantes, ok? Existem outras, né? Aliás, em outras oportunidades também eu voltarei e falarei de outras estabilidades, mas vou trazer para você aqui a estabilidade do dirigente sindical, fundamental em prova, estabilidade da gestante, importantíssima, e a estabilidade do trabalhador que sofreu o acidente de trabalho, ou também, né, pode estar com uma doença do trabalho. Essa aqui nós conhecemos como a estabilidade do acidentado. Tá bom? Beleza? Então esse vai ser o nosso caminho. Nós vamos falar sobre essas três estabilidades. Não são as únicas, mas eu quero neste encontro aprofundar essas três que são importantíssimas. E aí a gente aproveita para resolver algumas questõezinhas também ao longo do bate-papo. Maravilha, tudo certo? Vamos nessa? Bora? Então se prepara, vem comigo. Vamos nessa. Ó, deixa eu trazer aqui para você já a nossa lousa. Vou trazer aqui. Espera aí, cadê o botãozinho? Muito bem. Tá? Então vamos tratar de direito do trabalho, estabilidade e garantia de emprego. Lembrando que este PowerPoint está disponível para você, tá bom? Está aí na descrição do vídeo. Aproveite, né? Deixe seu like, se inscreva no canal do Que Concursos e compartilhe essa live para que mais concurseiros também possam ter o acesso a esse material aqui que é gratuito. Beleza? Vamos nessa. Dirigente sindical. Trazer uma ideia aqui para você e a gente vai trazer o PowerPoint, aí eu trago para mim, a gente vai conversando. Se você quiser anotar, excelente, porque facilita depois, né? Uma eventual revisão, vamos nessa. Garantia. A garantia de emprego do dirigente sindical, ela se inicia com o registro da sua candidatura ao cargo de direção ou representação sindical, sinônimo aqui, e, se ele for eleito, perdura por mais um ano após o final do mandato. Então vamos prestar bastante atenção aqui, hein? Olha só, estamos pensando na proteção do dirigente sindical. Quando que ela começa?
Ela começa no registro da candidatura. Quando a pessoa vai lá no sindicato e diz assim, quero me inscrever para disputar a diretoria do sindicato, ela formaliza esse ato. E aí a gente tem a comunicação à empresa, a gente tem os detalhes que eu vou chegar aqui já já. Mas quando ela faz isso, ela se candidata, ela já se torna estável. E essa estabilidade perdurará, continuará até depois do seu mandato, se ela for eleita. Ela foi eleita? Muito bem. Por quanto tempo? 2 anos? 3 anos? Depende. Muito bem. Foi eleita? Top. Acabou o mandato dela? Acabou. Ela perdeu a estabilidade? Não. Por quê? Porque essa estabilidade perdura, continua por mais um ano após o final do seu mandato. Ah, beleza. Muito bem. Artigo 543, parágrafo 3º da CLT. 543, parágrafo 3º da CLT. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para você isso aqui, ó. Muito bem, estou sem aqui o comandinho. Tá? Então vou falar com mais calma, né? Se alguém puder colocar aí nos comentários, por gentileza, 543, parágrafo 3º da CLT. 543, parágrafo 3º da CLT. O que eu vou destacar aqui com você? Por que essa candidatura já confere a estabilidade? Porque a estabilidade do dirigente sindical, ela tem uma peculiaridade. Ela se destina não a proteger a pessoa do dirigente, não a proteger o trabalhador dirigente. Essa estabilidade se dirige à proteção do grupo, da categoria de trabalhadores que são representados pelo dirigente. Então, para proteger os trabalhadores, para que eles tenham um representante que não tenha medo de exigir o cumprimento de direitos, não tenha medo de negociar de maneira intensa e dura reajustes salariais, para que ele possa ter a tranquilidade no exercício da sua função, nós temos uma estabilidade que protege ele desde o registro da sua candidatura. Se não fosse assim, se a estabilidade começasse depois, só se a pessoa for eleita, no dia que ela se registra, ela seria mandada embora sem justa causa. Se nós fôssemos pensar no abuso aqui, né? Na intenção de enfraquecer os trabalhadores. E aí, com isso, ninguém ia se registrar nunca. Ninguém ia querer disputar. Porque se você não tem a proteção desde o registro, você se registra. Aí você é mandado embora. Aí ninguém vai nunca se registrar, porque não quer ser mandado embora. Por isso que começa do registro da candidatura. Outra coisa também importante, né? Por que perdura por um ano até após o mandato? Porque esse um ano, né, a leitura do legislador é que nesse um ano, um eventual clima mais arredio, turbulento, por conta de alguma greve, por conta de alguma negociação, por conta de alguma reivindicação, tende, em relação àquela pessoa, já ter amainado. Tanto que o empregador vai ter que lidar com o dirigente atual do sindicato. Aquele que já foi dirigente, já terminou o seu mandato, passou um ano. Você nem lembra do trabalho que ele dava, porque agora tem outro dando mais trabalho. Então é do registro da candidatura até se eleito após um ano ao final do mandato. Se ele não for eleito, aí ele não foi eleito, então ele não vai ter essa estabilidade que perdura por um ano depois, só se ele for eleito. Tá bom, beleza, tranquilo. Ela é dirigida para proteger os trabalhadores, essa é a lógica por trás. Muito bem, tranquilo, beleza. Olha só, esta estabilidade, ela conta com uma súmula que é fundamental nos seus estudos. É a súmula 369. Ela traz 5 interpretações que aparecem em prova e você precisa conhecer muito bem isso aqui. Tá? Isso aqui é cobrado, isso aqui é exigido, é um ponto importante. Vem comigo, meus amigos aqui. Deixa eu trazer para você o nosso material aqui para fazer aqui o botãozinho. Só lembrando, né, o que eu destaquei. É oportuno destacar que a garantia de emprego em análise tem por objetivo a proteção da categoria, não constituindo uma vantagem de caráter pessoal. Beleza? Muito bem. Tá tranquilo, né, turma? Tá joia? Lembrando, qualquer dúvida, professor Vinícius Mota. Súmula 369 do TST, 5 regras fundamentais. Podemos ir? Pois bem. A estabilidade provisória do dirigente sindical se completa, se aperfeiçoa, se concretiza
ainda que a comunicação do registro da candidatura ou de sua eleição em posse seja realizada após o prazo de 24 horas previsto no artigo 543, parágrafo 5º da CLT, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra durante a vigência do contrato de trabalho. Tá? Isso que você está vendo expressa a seguinte lógica. A CLT prevê um prazo de 24 horas para que o empregador seja comunicado do registro da candidatura e da eventual eleição e posse do novo dirigente sindical, para que a empresa dele saiba que ele é o dirigente. E assim, já esteja ciente de que ele terá estabilidade. Mas e se eventualmente viesse a acontecer de não ser observado esse prazo de 24 horas? O sindicato não conseguiu, atrasou, aconteceu alguma coisa, esqueceram. Será que esse dirigente deixaria de ter a sua estabilidade porque não foi observado um prazo de 24 horas? Não seria uma formalidade? Ela não estaria, sobretudo, né, atrapalhando a defesa da categoria? É por isso que essa comunicação, a lei fala 24 horas, mas se ela acontecer depois, não tem problema. Desde que, atenção, né? Desde que a comunicação sobre a candidatura, sobre a eleição e a posse, se dê na vigência do contrato de trabalho. Isso é fundamental. Essa segunda parte, fundamental, é a lógica toda. Porque se, como nós vimos no começo, estabilidade é proteção contra a dispensa imotivada. Se a empresa, durante o contrato, jamais tomou ciência de que aquele trabalhador foi eleito dirigente, por exemplo, se ela jamais teve ciência disso e ela, porventura, decidiu mandá-lo embora sem justa causa, ela não está ferindo a estabilidade dele. Porque o ato da empresa não é um ato de perseguição a ele, dirigente sindical, contra a categoria. Não é um ato de abuso do empregador. Sabe por que não é? Porque ele nem sabia que aquele trabalhador se tornou dirigente. A comunicação nunca chegou. Se a finalidade é proteger a categoria. E nós temos uma pessoa que foi eleita dirigente sindical. Ela tem proteção contra a dispensa imotivada. Ela tem proteção contra uma ação de perseguição contra o dirigente, para enfraquecer a defesa dos trabalhadores. Se a empresa nunca soube que a pessoa foi eleita, porque alguém esqueceu de avisar, e ela mandou embora numa condição usual, mandou porque precisava, mandou porque vai fechar o setor, mandou para reduzir a folha de pagamento, mandou porque quis, porque essa aí motivada, né? Mandou embora. Qualquer um desses cenários não se configura um cenário de buscar perseguir o dirigente sindical, buscar enfraquecer a categoria. Nunca, a empresa não sabia. Então a comunicação deve se dar na vigência do contrato. A pessoa foi mandada embora, comunica depois que ela foi eleita, esquece essa demissão, melhor dizendo, essa dispensa permanece válida, inalterada e irretocável. Perfeito? Tá joia? Beleza? Vem comigo, chega mais, avançando. Mais uma regra importante da súmula 369 é essa aqui. Garantia de emprego do dirigente sindical. Essa garantia limita-se a 7 dirigentes titulares e igual número de suplentes. 7, 7. Veja, o que é importante a gente visualizar aqui, né? Está na súmula, isso foi corroborado pelo STF. O sindicato pode ter tantos dirigentes sindicais quantos ele quiser. Quero ter 7, tenha 7. Quero ter 10, tenha 10. Quero ter 30 dirigentes, pode ter 30. Quero ter 1.000, tenha. Porém, se nós temos o princípio da liberdade sindical, possibilitando que o Estado não interfira e o sindicato se organize da melhor maneira possível, claro
que se nós fôssemos estender a estabilidade para qualquer número de dirigentes, aí nós poderíamos ter um abuso por parte do sindicato. Vamos ter 20 mil dirigentes, todos estáveis. Não, né? Não parece interessante. Por conta disso, se o texto antigo da CLT antes de 88 limitava o máximo de dirigentes a 7, e é isso aí, mudou, né, a interpretação, qual que é o ponto de vista hoje? O sindicato pode ter tantos dirigentes quanto quiser, porém, a estabilidade só alcançará 7 desses dirigentes. Então, pode ter tantos quantos quiser, mas a estabilidade só alcança 7 dirigentes, os titulares e os seus suplentes. Pegou a ideia? Beleza? Tá? Estabilidade não vai ser para todo mundo, porque aí a gente poderia ter um mau uso desta ferramenta importante. Tranquilo? Muito bem. Mais uma regra importante aqui a gente vai ler e eu vou explicar com bastante calma. Vem comigo aqui. Aqui. O dirigente sindical de categoria profissional diferenciada, o dirigente sindical de categoria profissional diferenciada somente terá estabilidade provisória se exercer na empresa atividade pertinente à categoria para a qual foi eleito. Somente terá estabilidade provisória. Veja, eu vou deixar aqui mais claro. Vem comigo aqui. Letra B, garantia de emprego. Letra C, estabilidade provisória. Por quê? Porque é sinônimo na sua prova, tá bom? O dirigente sindical de categoria profissional diferenciada somente terá estabilidade provisória se exercer na empresa atividade pertinente à categoria para a qual foi eleito. Tá bom, professor? Eu já li, mas eu confesso que não sei se eu entendi esse negócio aí. Vem comigo aqui. Nós temos 3 enquadramentos de categorias no sistema brasileiro, sistema sindical brasileiro. A categoria profissional, trabalhadores. A categoria dos empregadores, tá? A categoria patronal. E nós temos a categoria da profissão diferenciada. Não é o momento de aprofundar tudo, mas eu vou te trazer uma ideia, tá? Vamos pensar o seguinte. Pense numa metalúrgica. As empresas metalúrgicas de certa região, por exemplo, o ABC de São Paulo, ou ABCD, vamos incluir Diadema aí, ok? O ABCD de São Paulo, né? A metalúrgica, tem as empresas metalúrgicas, elas formam um sindicato. O sindicato das empresas metalúrgicas. Categoria patronal. Patrão, chefe, muito bem. A ampla maioria das pessoas que trabalham nessas metalúrgicas estão submetidas a condições semelhantes no universo do trabalho. Basicamente fazem as mesmas coisas. Tá? Então, podem ser setores diferentes, podem ser funções diferentes, mas a lógica é muito próxima. Por isso, quem trabalha nas empresas metalúrgicas é metalúrgico. Isso formará a categoria metalúrgico, a categoria profissional, a categoria dos trabalhadores. Porém, vem cá. Me diz uma coisa. Vou te trazer um exemplo muito próximo de nós. Um advogado, empregado de uma metalúrgica, tem um trabalho muito diferente de um advogado contratado por um banco, de um advogado empregado de uma escola, de um advogado autônomo, ou em relação aos advogados, podemos perceber que esta é uma profissão que guarda similaridades independentemente de para quem você trabalha. É petição, é audiência, é sustentação oral, é pesquisa de jurisprudência. Não é verdade? É o acompanhamento processual. Então existem algumas profissões para as quais não importa quem é o seu empregador, porque a característica dela é tão singular que não importa. Advogado, engenheiro, secretário, mesma coisa. Estas são as categorias
profissionais diferenciadas. Fecho parênteses. Se alguém é eleito para o sindicato de uma categoria profissional diferenciada, eleito como dirigente, ele só terá estabilidade se ele exercer esta função. Então, um advogado que é empregado do banco, esse advogado é eleito no sindicato dos advogados e ele trabalha como advogado, ele tem estabilidade. Agora, um advogado que no banco não é advogado, ele é gerente de agência, mas ele tem a formação de advogado. Aí ele disputa a eleição no sindicato dos advogados, mas ele é gerente na agência, ele é bancário. Ele não terá estabilidade, porque ele não desempenha a função correlata ao sindicato que representa. Não, então ele não tem a estabilidade. Tá bom? Deixa eu trazer de volta aqui, olha só, o dirigente sindical de categoria profissional diferenciada somente terá estabilidade provisória se exercer na empresa, no empregador, atividade pertinente à categoria para a qual foi eleito. Fui eleito advogado no sindicato dos advogados, tem que trabalhar como advogado. Fui eleito advogado, mas eu não sou advogado, eu faço uma outra função, então você não tem a estabilidade. Você até é dirigente, mas não estável. Tá bom? Ok? Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem. Olha, essa aqui é importante cair na prova, hein? O dirigente sindical poderá, aliás, perderá, melhor dizendo, né? A estabilidade provisória na eventualidade de extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato. O que isso quer dizer, né? A pessoa foi eleita dirigente sindical. Vou trazer um exemplo. Ele se candidatou no Sindicato das Panificadoras de São Roque, que é a cidade onde eu moro. Tem 79 mil habitantes. Aqui deve ter umas... Não deve dar 10 padarias, gente, não sei, enfim. Mas a pessoa se candidatou a ser o dirigente do sindicato das panificadoras, dos trabalhadores em panificadoras, e ele foi eleito. A estabilidade significa que ele não pode ser mandado embora, tá bom? Ele trabalha em uma padaria e ele não pode ser mandado embora sem justa causa. Claro, se ele agrediu um colega, aí tem justa causa, manda embora. Entra com inquérito judicial para apuração de falta grave e dispensa. Mas imagina o seguinte: ele trabalha na padaria, não pode ser mandado embora de maneira injustificada. Só que aquela padaria fecha. Fecha aqui na cidade, fechou. O empregador extinguiu o estabelecimento. Era o único estabelecimento na cidade. Extinguiu. Esse dirigente permanece estável? Não. Ele perde a sua estabilidade e poderá ser dispensado. Ele perde a sua estabilidade e poderá ser dispensado. Por quê? Porque foi extinta na base do sindicato o espaço onde ele conseguia exercer o seu trabalho. Se ele perdeu o seu trabalho, se o estabelecimento foi extinto, mandá-lo embora não é perseguição. Imagina o contrário. Eu vou extinguir o estabelecimento, mas não posso mandar embora o dirigente sindical. Então eu deixo lá tudo fechado e põe uma cadeira na porta da padaria. Não mandei embora, mas ele está aqui. Mas ele não vai conseguir trabalhar, porque você fechou, eu sei. Mas eu não estou mandando embora, não. Ele está aqui. Não faz sentido, né? Se foi extinto o estabelecimento, pessoal, se foi extinto o estabelecimento, perde-se a estabilidade. Tá bom? Beleza? E outra clássica, né? Não se adquire a estabilidade do dirigente sindical no curso do aviso prévio. Durante o aviso prévio, não é possível adquirir essa estabilidade. Porque se ela começa do registro da candidatura, nós teríamos a seguinte situação. A pessoa está no curso do aviso prévio
e no curso do aviso prévio resolve ir lá participar, né, da eleição para o sindicato. Aí fica um tanto evidente que ela está objetivando, com esse registro da sua candidatura, permanecer no trabalho, a despeito de já ter recebido a comunicação da distinção do contrato. Ora, se a pessoa está no aviso prévio, a manifestação de vontade do empregador dizendo quero extinguir esse contrato já se deu, já foi feita. Não posso correr agora e me registrar. E ainda que eu me registre, eu estou me registrando depois da comunicação do empregador dizendo estou extinguindo o seu contrato. Quando o empregador comunicou estou extinguindo o seu contrato, antes de eu ter me registrado, ele jamais estaria perseguindo a categoria. Jamais. Tá bom? E aí, o trabalhador é que estaria sendo muito espertinho para tentar ficar na empresa. Tá? Então, atenção com essa aqui, ó, que também aparece em prova. Não se adquire a estabilidade do dirigente sindical no curso do aviso prévio. Tá bom? Vem comigo aqui. Deixa eu trazer para vocês agora questões. Olha lá. Peraí, fazer assim. Ó. Com relação à estabilidade e à garantia provisória de emprego, ao direito de greve e a serviços essenciais, julgue o item seguinte, considerando a jurisprudência do TST. Situação hipotética. O empregado estava no período correspondente ao aviso prévio indenizado quando foi eleito presidente do sindicato de sua categoria. Veja que já está errada. Nossa, está errada a questão, né? Ela está mal formulada. Ah, CESP e Sebrasp. Ah, senhores da Sebrasp. Grandes chances dela vir para a FT. Olha a pergunta que ela fez, está errada, né? Mas vamos responder o que ela quer, mas ela está errada. Eu vou explicar por quê. Esse empregado adquiriu o direito à estabilidade desde a data da sua eleição. Está errado, certo? Porque não se adquire estabilidade no curso do aviso prévio. Então, quando afirma-se que ele adquiriu estabilidade, está errado, certo? A gente acabou de ver. A gente viu aqui, ó, 3, 2, 1. Não se adquire a estabilidade do dirigente sindical no curso do aviso prévio. Então, não tinha como adquirir. Mas, ó, por que está errado? O empregado estava no período correspondente ao aviso prévio indenizado. Quando foi eleito dirigente. Para ele ser eleito, pessoal, ele já tinha registrado a sua candidatura. A questão não fala. Mas se eventualmente ele registrou a sua candidatura antes do aviso prévio, ele já seria estável, tá? Então tá mal formulada aqui, né? Enfim, Sebrasp, trazendo aquela emoção que todos nós conhecemos, é o perfil dela, né? Ser sempre emocionante e faz parte do jogo. Tinha como marcar aqui que essa assertiva está errada, mas a concepção dela, né, não é muito interessante. Como que alguém vai, no seu aviso prévio, ser eleito? Quando que ele se registrou? Certo? Se ele se registra antes do aviso prévio, ele já seria estável. E aí não poderia ter recebido o aviso prévio. Enfim. Vamos lá. Gestante, pessoal. Outra estabilidade importante. Ok? Vem comigo aqui. A proteção contra a dispensa sem justa causa da gestante tem início com a confirmação da gravidez e se estende até 5 meses após o parto. E se estende até 5 meses após o parto. A estabilidade da gestante, e aí muita atenção que o pessoal confunde. Estabilidade, a gente viu no comecinho, é proteção contra a dispensa imotivada sem justa causa. Estabilidade da gestante não se confunde com a licença da gestante, com a licença maternidade. Professor, mas os dois falam de gestante, mas não é a mesma coisa? Não. Licença significa ausência.
significa o período em que a pessoa não vai ao trabalho, o que não se confunde com estabilidade. Estabilidade significa não pode ser mandado embora sem justa causa. Estabilidade da gestante significa que essa gestante, desde a confirmação da gravidez, quando o médico diz está grávido desde o dia tal, desde a confirmação da gravidez, até 5 meses após o parto. 5 meses após o parto. Veja que começa lá no início da gestação, tem os 9 meses e 5 meses após o parto, se for uma gestação de 9 meses. Licença é outra coisa. É aquele período, em regra, de 120 dias, no qual a trabalhadora gestante não precisa comparecer ao trabalho, que começa ali no 28º dia antes do parto e conta 120 dias. Licença significa que, além de ser estável, a estabilidade é grande. No meio dessa estabilidade, ela tem uma licença de 120 dias, período no qual não vai ao trabalho e tem o seu salário custeado pelo INSS, salário maternidade. Custeado, em aspas, né? Quem paga é o empregador e lá na frente ele compensa. Então, o empregador vai colocar o dinheiro na conta da trabalhadora, mas vai sair dos cofres do INSS, que é a natureza da proteção do seguro social, tá? Beleza. Então, a estabilidade é proteção contra a dispensa imotivada. A gente não vai confundir isso com licença, tá bom? Agora, na licença, agora na estabilidade da gestante, nós temos também alguns. Aqui a gente já trouxe, né? Tá aqui no atenção, mas eu já expliquei, né? Vamos lá, ó. Vamos deixar assim, ó. A estabilidade temporária da gestante não se confunde com a licença maternidade, tá? Que eu expliquei agora há pouco, né? A primeira impede a estabilidade, impede a extinção do contrato, por simples ato de vontade do empregador, enquanto a segunda é o período no qual a trabalhadora poderá se ausentar, tá bom? Agora, o que a gente tem que destacar? O artigo 391 da CLT, quando ele fala da estabilidade da gestante, ele nos lembra que o aviso prévio é tempo de contrato. E, diferentemente da situação do dirigente sindical, se a trabalhadora engravidar no curso do aviso prévio, ela será estável. A estabilidade provisória decorrente da confirmação da gravidez deve se dar no curso do contrato de trabalho, ainda que no aviso prévio, trabalhado ou indenizado. Ainda que no aviso prévio, trabalhado ou indenizado. Então veja, por que que no dirigente sindical não dá para conquistar a estabilidade no curso do aviso prévio? Porque a comunicação da dispensa se deu antes da pessoa ir se registrar. E a proteção do dirigente sindical não tem caráter pessoal. Não é a pessoa daquele dirigente. É proteger a categoria contra a perseguição. Se eu já dei a comunicação da dispensa, eu não estou perseguindo, porque a pessoa nem se registrou. Eu jamais ia adivinhar que ela ia ser o dirigente sindical, ia se registrar no dia seguinte. A proteção à gestante é uma proteção de caráter pessoal para proteger a gestante e a figura da família. Proteger a família é um dos parâmetros, né, do nosso ordenamento jurídico, a proteção à família. Então, veja, se o aviso prévio é tempo de contrato, por que aviso prévio é tempo de contrato? Porque quando uma pessoa dá a comunicação da dispensa para outra, olha, eu vou te mandar embora, estou te dando aviso prévio, daqui 30 dias eu não conto mais com o seu serviço. Ou, nem precisa voltar, eu vou pagar o seu aviso prévio. O aviso prévio é comunicação, porque permite que ao longo do aviso prévio, a pessoa que deu o aviso prévio reconsidere, volte atrás. Aviso prévio não termina o contrato. Avisa que vai terminar. Aviso
prévio. Entendeu? Não extinguiu o contrato, está avisando que vai terminar. Muito bem. Se o aviso prévio é tempo de contrato, seja trabalhado, seja indenizado, a gestação se confirmando no curso do aviso prévio faz com que aquela proteção de caráter pessoal prevaleça e a trabalhadora adquira estabilidade. E a trabalhadora adquira estabilidade. Tá joia? Vem comigo aqui, ó. Súmulas importantíssimas. Aliás, súmula importantíssima, né? Tem 3 elementos aqui importantes. 1. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Não adianta argumentar que desconhecia. O importante é que a confirmação da gravidez se dê no contrato. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Veja, nesta súmula, no título, está a expressão estabilidade provisória. No item 1, está só estabilidade. E no item 2, garantia de emprego. Mais um exemplo de que não tem que esquentar a cabeça com a designação. Garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período da estabilidade, que vai da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Se a trabalhadora foi mandada embora e só entra com a ação depois desse período, ela não tem a garantia de ser reintegrada. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. O que isso aqui quer dizer? Significa o seguinte: vamos supor, a trabalhadora está no 6º mês de gestação, foi mandada embora. Se ela entra com a ação até 5 meses após o parto, a decisão judicial pode reintegrá-la e ela volta. Ela vai receber o salário do período que esteve afastada e volta para o seu emprego. Agora, se ela falar assim, quer saber, eu não vou entrar com a ação não. 6 meses, vou focar na gestação, depois eu vou cuidar da criança, vou dar um tempo. Aí, ela entra com uma ação depois desses 5 meses após o parto, tipo 1 ano depois. Ela ainda deve receber os valores do salário do período que tinha estabilidade e não pôde usufruir porque foi mandada embora. Então, do 6º mês até os 5 meses após o parto, esses meses ela deve receber, mas ela não será reintegrada. A reintegração tem um limite. Tem que ser conferida no prazo de até 5 meses após o parto. Tá bom? Esta ideia está aqui, ó. A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos do período de estabilidade. Tá bom? E olha só, vem comigo. Essa aqui tem muito debate, mas eu vou te apresentar a súmula do jeito que tá, porque é o que mais tende a aparecer na sua prova. Aqui a discussão vai longe, tá? Mas enfim, vamos nessa. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, prevista lá no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, ato das disposições constitucionais transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Ela tem estabilidade mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Ela é estável. Qual é o debate? Tem vários. Mas pegou isso? Pegou? Um dos debates é: isso se estende para outras figuras, outras formas de trabalho, ou só para empregados? Ou melhor dizendo, para empregadas? Prevalece que é só para empregadas.
Então, isso não alcançaria estagiárias, não alcançaria trabalhadoras temporárias, tá bom? Tem até posição na jurisprudência afastando isso para trabalhadoras temporárias, porque elas não são tecnicamente empregadas. Tá bom. Outra figura, não é, de outro aspecto de questionamento. A pessoa que está num prazo determinado sabe de antemão o dia em que seu contrato acaba. Por exemplo, o contrato por prazo determinado, não de experiência, que é até 90 dias, mas dentro daquelas outras duas hipóteses do 443, que autorizam até um período de 2 anos. Então a pessoa teve um contrato de 6 meses. Beleza? 6 meses. Aí ela está no quinto mês. E ela sabe que falta só mais um para o contrato acabar. Aí ela descobriu que está grávida. Quando chega o sexto mês, o empregador se pergunta: posso dispensá-la porque este ato não é imotivado, no sentido de que não é uma simples manifestação de vontade, mas que nós já ajustamos anteriormente que a duração seria só 6 meses? Então se extinguiu naturalmente, nem decorre da minha vontade? Ou será que depois do sexto mês, esse contrato deveria perdurar por mais tempo até o final do quinto mês após o parto? Ou seja, esse contrato se estenderia pelo tempo da estabilidade. É um debate que permanece. Cada livro tem a sua tese, cada doutrinador tem o seu ponto de vista, cada tribunal tem a sua jurisprudência que vai prevalecer. Mas o que importa na sua prova é esse texto aqui. A empregada, não é a trabalhadora. A empregada tem direito à estabilidade provisória prevista no 10, inciso 2, a linha B da DCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Bom? Muito bem. Só pontuando algumas ideias, né? Isso aqui aparece menos em prova, mas é importante destacar porque você, no seu estudo, vai encontrar isso. Essa estabilidade também alcança o empregado ou a empregada que adote, o adotante, e na eventual situação em que aquele trabalhador estável venha a falecer, aquele que tiver a guarda da criança terá o período que faltava da estabilidade. Adquire, ou melhor dizendo, se transfere a estabilidade para aquele que terá a guarda da criança, tá? Aparece menos, mas é interessante que você veja. E para a gente caminhar aqui, né, para o final, a figura do empregado acidentado. Qual que é a ideia na essência? Tudo bem? Está lá na legislação previdenciária. O artigo 118 do 8.213 assegura a garantia do emprego ao segurado que sofreu acidente de trabalho. Essa estabilidade provisória tem início com a cessação, com o fim do auxílio-doença, é a linguagem antiga, que hoje, né, é o auxílio pela incapacidade temporária, e perdura pelo prazo mínimo de 12 meses, independentemente da percepção de auxílio-doença. Tá? Então, trazendo aqui maior, né, o importante é visualizar que essa estabilidade ela é dirigida àquela pessoa que sofreu um acidente de trabalho, sendo que acidente de trabalho também pode ser compreendido como uma doença, né? É acidente de trabalho no sentido amplo. Mas quando que começa essa estabilidade? Durante o período de afastamento? Não. Olha só aqui em azul. Essa estabilidade tem início com a cessação do auxílio. Então, quando o trabalhador recupera a capacidade para o trabalho e volta para a empresa, ele já está apto para trabalhar, porque cessou o benefício que tinha garantido o afastamento dele. Ele está legal, ele está apto, ele volta. Agora ele tem 12 meses de estabilidade.
independentemente de ficar alguma sequela ou não do acidente que ele sofreu. Porque o auxílio acidente que está aí na sequência é pago para quem perdeu algum percentual da sua capacidade laborativa. É uma indenização, tá? Não importa se ficou sequela ou não. Não importa se ele está recebendo auxílio acidente ou não, independentemente da percepção do auxílio acidente. O que importa é que são dois benefícios diferentes aqui. Aquele auxílio que eu vou chamar no texto da lei aí, antigo, auxílio doença, a pessoa ficou afastada 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos. Acabou? Acabou. Ela voltou a trabalhar? Voltou. Estabilidade 12 meses. Ah, mas para conferir essa estabilidade, é necessário que tenha permanecido alguma sequela? Não. Para conferir essa estabilidade, é necessário que ela receba um outro benefício chamado auxílio acidente? Não, não é necessário. Olha só, na sua prova, vou trazer aqui. Pergunta da dona Sebrasp. O empregado que retornar ao trabalho depois de cessado o seu auxílio doença acidentário. Veja que a Sebrasp utilizou a linguagem antiga numa prova de 2021. O que já mudou em 2019, mas ela manteve. Terá direito à estabilidade pelo prazo mínimo de 2 anos, desde que não tenha recebido auxílio acidente? Bagunçou o artigo 118. Foi isso que ela cobrou, tá bom? Numa prova de procurador, hein? Uma prova de procurador do Tribunal de Contas. Uma prova difícil, tá bom? Muito bem. Vamos nessa. Trazer aqui de volta para a tela esse aqui. Muito bem. Pontos importantes. Se no dirigente sindical a gente tinha a súmula 369, na gestante a súmula 244, claro que existem outras súmulas, né? Eu estou destacando as campeãs. No acidentado a gente tem a súmula 378. E no seu item 2, ela vai estabelecer requisitos para aquisição da estabilidade provisória do acidentado. O primeiro requisito, envolvendo a primeira possibilidade, é o seguinte: afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio doença acidentário. Afastamento superior a 15 dias. Quando o trabalhador se afasta, sofreu acidente, se afasta 7 dias, quem paga por esses 7 dias é a empresa. E ele não vai receber benefício previdenciário. Se o trabalhador se afastou por 10 dias, quem paga esses 10 dias é o seu empregador. E ele não vai receber benefício previdenciário. Para se adquirir a estabilidade, aí se faz necessário um afastamento superior a 15 dias. Porque o afastamento superior a 15 dias é condição para o segundo requisito, que é a consequente percepção do auxílio acidentário aqui, ó. Beleza? Então, isso se dá no contrato de trabalho vigente. Ficou afastado por 20 dias, superou os 15, superior a 15, e se ficou afastado 20, recebe benefício previdenciário. Aí sim tem estabilidade. E tem, né, a segunda situação, em que a pessoa descobre depois do contrato determinado que ela tinha uma doença. Olha só. Segundo cenário, constatação, após o término do contrato, de doença profissional ou doença do trabalho, que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. A pessoa estava na empresa, e o contrato acabou. Pediu demissão, foi mandado embora. Acabou o contrato? Acabou. Aí passa, ela sempre teve umas dores, uma coisa. Passa uns meses, ela vai no médico e ela descobre que ela tem uma doença que ela desenvolveu
no trabalho. Aí, neste caso, se existe a comprovação dessa doença profissional, dessa doença do trabalho, ela poderá retornar ao seu trabalho na condição de estável. Mas isso se dá porque o contrato acabou. E aí ela descobre depois que tinha uma doença conectada ao trabalho. Ela tem estabilidade. Beleza? Tá? Ela retorna ao trabalho. E para terminar, turma, ó, o item 3 da súmula 378 estabelece o seguinte: a garantia provisória, né, de emprego que nós estamos vendo também se aplica ao empregado contratado por prazo determinado. Por prazo determinado. Mesma lógica da gestante. Mesma lógica da gestante. Então, se aquele trabalhador sofre um acidente, mas o seu contrato é por prazo determinado, ele ainda assim vai adquirir estabilidade. O fato de ser por prazo determinado não afasta sua estabilidade, tá? Ele permanecerá estável, mas ele sofreu um acidente. Como é que vai funcionar? Ele sofreu um acidente, ele deixou de trabalhar, quando ele volta para trabalhar, ele é estável. Beleza? Tá? Essa súmula é importantíssima, assim como as outras duas que nós vimos aqui no bate-papo. Tá joia? Pessoal, qualquer dúvida, professor Vinícius Mota aqui embaixo e nós nos vemos num próximo encontro. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.